Bem-vindas e bem-vindos a mais um Psi em Áudio. A nossa missão neste mergulho de hoje é destrinchar a neuropsicologia dos comportamentos antissociais usando um material riquíssimo como base. E a questão central do comportamento antissocial, distanciando bem desse senso comum do isolamento, é fundamentalmente a violação contínua dos direitos dos outros, sabe? A quebra das regras. Exatamente, a quebra das regras sociais estabelecidas. E o grande desafio analítico para profissionais da psicologia, que é o que a gente vai desconstruir nesta nossa exploração, é entender onde a gente traça essa linha divisória. Porque, todo mundo já quebrou uma regrinha ou outra num dia de estresse, né? Sim, o que difere a transgressão comum que qualquer indivíduo neurotípico pode cometer num dia ruim, de desatenção, daquela transgressão de alguém com um transtorno neuropsiquiátrico estruturado. Geralmente, quando a palavra antissocial surge, sabe, numa roda de conversa ou algo assim, a imagem imediata que vem à cabeça é quase sempre cinematográfica, né? Com certeza, aquele vilão clássico. Isso, o vilão calculista, o gênio do crime arquitetando planos, ou alguém completamente isolado, vivendo numa cabana no meio do mato, avesso a qualquer contato humano. O que é um grande mito, na verdade. Exato. Mas para quem está acompanhando o nosso áudio de hoje, a realidade clínica e neuropsicológica que a gente vai explorar é muito mais próxima do nosso dia a dia. Muito mais. Está nas pequenas coisas, né? Pois é. Basta pensar naquela pessoa que, de forma deliberada e frequente, estaciona o carro na vaga de deficiente físico, sem ter nenhuma necessidade. Aham. O ato de parar o carro ali, ignorando completamente a regra coletiva e a necessidade do outro, é, na sua essência, um comportamento antissocial. É o exemplo perfeito para ilustrar. Como a gente define isso na clínica? A resposta clínica passa por uma tríade muito específica. É a alta frequência dessas ações transgressoras, o impacto devastador que elas têm sobre terceiros e, o principal, a ausência quase total de empatia ou remorso após o ato. Nossa, é uma dinâmica onde o outro deixa de ser um sujeito e passa a ser um obstáculo ou só um instrumento, né? É perfeito colocar dessa forma. Um instrumento para o próprio ganho. E a nossa jornada neste áudio de hoje vai mapear como essa arquitetura mental se desenvolve. A gente vai rastrear os primeiros sinais lá na infância, entrar fisicamente no cérebro para entender a anatomia da agressividade. Que é uma parte fascinante. Muito. E também discutir uma frustração gigantesca para estudantes de psicologia que estão do outro lado nos ouvindo, o motivo pelo qual os testes psicológicos tradicionais muitas vezes não conseguem captar essas mentes na hora da avaliação. Pois é, os testes têm suas limitações aí. Ok, vamos desempacotar isso começando pela origem. Como se estrutura uma mente antissocial? Existe um ponto de partida claro lá na infância que vai se ramificando? Olha, a literatura científica trata isso como um desenvolvimento patológico, né? Um contínuo evolutivo que é bastante documentado. Na maioria dos casos clássicos do desenvolvimento, não existe um gatilho mágico aos 20 anos de idade. A pessoa dorme boazinha e acorda antissocial. Exato. Isso não acontece. O rastro comportamental começa muito cedo. Na idade pré-escolar ou no início da escola, os sinais costumam emergir através do transtorno desafiador de oposição. Que é aquela criança muito difícil de lidar. Isso. É uma criança com a hostilidade latente, sabe? Ela tem uma dificuldade extrema e persistente de aceitar regras e ela desafia figuras de autoridade não por uma busca natural de autonomia, mas de forma deliberadamente provocativa. E se ninguém intervir nisso? Aí é que tá. Se essa base não recebe intervenção clínica adequada, lá na adolescência, o quadro frequentemente ganha contornos mais sombrios e evolui para o transtorno de conduta. E no transtorno de conduta, a linha da criminalidade ou da transgressão grave já começa a ser cruzada, certo? Porque não é mais só responder mal para os pais. Não, de jeito nenhum. A gente está falando de destruição de patrimônio, furtos e aquele sinal de alerta clássico, né, que é a crueldade contra animais. Exatamente. A crueldade contra animais ou agressão física direta a outras pessoas. É uma escalada mesmo. O freio moral vai se afrouxando até chegar na idade adulta. E aí consolida. E pode se consolidar no diagnóstico formal do transtorno da personalidade antissocial.
A consolidação na vida adulta é tipo o topo dessa pirâmide de complexidade. Onde a quebra de regras vira um estilo de vida. Sim, o repertório se torna mais sofisticado, manipulatório, o indivíduo até aprende a mimetizar comportamentos sociais quando convém a ele, mas a essência predatória está sempre lá. Mas, essa linha evolutiva me levanta uma questão intrigante. Vamos pensar num cenário diferente agora. Diga. Alguém que não passou por essas fases infantis. Tipo, um adulto com a vida estruturada, sem nenhum histórico de transgressões na adolescência. Um cidadão super ajustado. E, de repente, ele sofre uma mudança drástica de personalidade. Ah, sim. Começa a ter comportamentos antissociais, impulsivos, falta de empatia. Isso é um colapso psicológico repentino ou tem uma base física para isso? Tem uma base física muito clara. O que ocorre nesses cenários nos leva ao conceito de sociopatia adquirida. Adquirida? Como assim a pessoa adquire isso? Isso, porque o cérebro humano é muito vulnerável a agressões estruturais. Traumatismos crânioencefálicos severos em acidentes de trânsito, o crescimento de tumores comprimindo o cérebro ou até o avanço de doenças neurodegenerativas, tipo a demência frontotemporal. Nossa, e isso muda quem a pessoa é. Reescreve a personalidade. Quando o dano atinge áreas muito específicas, notadamente o córtex pré-frontal ventromedial e os polos temporais, a mudança é assustadora. Então, adultos que tinham uma bússola moral perfeitamente intacta Eles perdem o substrato físico que sustentava esse comportamento ético. A impulsividade toma conta, ocorrem atos de violência sem premeditação lógica e surge uma frieza emocional inédita. A moralidade, nesses casos, depende literalmente da integridade do tecido cerebral. a biologia ditando o comportamento social, né? Para a gente visualizar melhor essa batalha anatômica dentro do cérebro, tanto nos casos de desenvolvimento quanto nos adquiridos, eu gosto de usar uma analogia mecânica. A analogia do carro é excelente. Pois é, vamos pensar no cérebro como um carro de alta potência. O nosso sistema límbico, que é onde ficam aquelas estruturas processadoras de emoções viscerais, tipo a amígdala e a ínsula, funcionaria como o motor e o acelerador desse veículo. A força bruta. Exato. É de lá que brotam os impulsos de sobrevivência, o medo, a raiva, a agressividade reativa. O carro, por natureza, tem a força para acelerar continuamente. Mas para a viagem acontecer sem colisões, a gente precisa de um sistema de freio, certo? Um freio muito eficiente. E esse freio seria o córtex pré-frontal, especialmente aquelas regiões órbito-frontal e ventromedial. É a peça que avalia um ambiente de tipo, melhor parar, tem uma regra que você vai ser punido se cruzar esse sinal. Perfeito. Seguindo essa mecânica, o comportamento antissocial se manifesta fisicamente por um desequilíbrio dramático nesse veículo. Os impulsos ascendentes lá do sistema límbico não encontram a resistência adequada. O freio falha. Falha feio. Eles não são contidos pelo controle que deveria vir do córtex pré-frontal. O cenário é um acelerador pressionado até o fundo, com o freio que está gasto ou completamente quebrado. O indivíduo sente o impulso agressivo e simplesmente age, né? Age sem pensar. Porque a via neural responsável por antecipar consequências a longo prazo está hipofuncionante. E essa engrenagem toda não opera no vácuo. A gente sabe que esse motor e esse freio dependem de fluidos químicos para funcionar, que são os neurotransmissores. A química é fundamental, hein? A literatura aponta 2 protagonistas nessa impulsividade, né? A serotonina, que atua nesse sistema de inibição, e a dopamina, mediando a recompensa. Exatamente. A análise do fluido cerebroespinal de indivíduos com históricos severos de impulsividade e agressão revela dados muito consistentes. É super frequente observar níveis rebaixados do principal metabólito da serotonina, que é o 5-HIAA. E o que isso significa na prática do cérebro? Significa que a sinalização serotonérgica está muito fraca. Em termos práticos, o tônus inibitório, o tal do freio, não tem força química para segurar o impulso do sistema límbico. Nossa, e a dopamina nessa história? Paralelamente, a dopamina piora as coisas. Quando as vias dopaminérgicas operam um estado de exacerbação,
O sistema de recompensa do indivíduo exige estímulos cada vez mais intensos para registrar prazer. Então, tipo, as coisas do dia a dia não tem mais graça. Nenhuma graça. E isso impulsiona uma busca incessante por comportamentos de altíssimo risco e quebra de regras só para atingir um limiar mínimo de recompensa. É uma verdadeira tempestade biológica perfeita. Bom, antes da gente avançar para o nó górdio da avaliação psicológica e entender por que as ferramentas clínicas às vezes falham, um breve recado para quem está acompanhando este mergulho. Um momento importante. Com certeza. Se o nível de detalhe desta nossa exploração está ajudando nos estudos ou na prática profissional, não esqueçam de curtir este áudio no aplicativo, tá? O engajamento ajuda muito a manter o Psi em Áudio vivo. E quem quiser se aprofundar, né? Isso mesmo. Para quem deseja mergulhar ainda mais fundo, tem sugestões de bibliografia de referência lá na descrição deste áudio, excelentes para concursos ou para clínica. Mas voltando ao nosso mapeamento cerebral, existe um paradoxo enorme, né? Que tira o sono de muita gente que estuda avaliação psicológica. Pois é. A lógica diz que, se tem uma falha no córtex pré-frontal, bastaria a gente aplicar baterias de testes focados em atenção ou funções executivas e pronto. Pegaríamos um antissocial ali na hora da avaliação clínica. Mas não é bem assim, né? O que é fascinante aqui é que a avaliação tradicional enfrenta um limite metodológico muito peculiar com a personalidade antissocial ou a psicopatia clássica. Excluindo os casos de sociopatia adquirida que já mencionamos, claro. Porque na adquirida a lesão está visível na neuroimagem, né? Exato. Mas os indivíduos com psicopatia do desenvolvimento, eles frequentemente têm um nível de inteligência normal ou até superior. Eles entendem perfeitamente a mecânica dos testes executivos. Eles sabem organizar os estímulos, deduzir a regra. Sabem tudo. A anomalia deles não está na cognição fria e lógica. O déficit é moral, integrativo. É como se eles conhecessem todas as regras do xadrez, sabem como movimentar as peças no tabuleiro do teste, mas na vida real eles escolhem chutar o tabuleiro porque simplesmente não se importam com o adversário. Excelente analogia. E a literatura propõe 3 grandes modelos teóricos para tentar explicar por que o teste de consultório falha em prever a vida real. O primeiro é o modelo da desfunção frontal, ou executiva. Que parece ter algumas fragilidades, certo? Porque tem a questão das comorbidades. Como saber se a pessoa foi mal no teste pelo traço antissocial ou por outro motivo? Essa é a grande vulnerabilidade desse modelo. Replicar os achados é uma tarefa árdua porque os instrumentos tradicionais não são puros o suficiente para isolar só o traço antissocial. Tem muito ruído, né? Uso de drogas, por exemplo. Muito ruído. A população carcerária ou com transtorno antissocial frequentemente tem um histórico robusto de uso crônico de substâncias, traumas cranianos menores não documentados ou até TDAH concomitante. Aí o score despenca e o avaliador fica sem saber a causa real. Fica quase impossível afirmar categoricamente se a falha executiva vem da arquitetura psicopática ou do dano tóxico acumulado pelas drogas. Faz todo sentido. Por isso a literatura avança para o segundo modelo, né? Que é o modelo da integração emocional. E aqui o foco muda. Deixa de ser o que a pessoa sabe e passa a ser como o cérebro conecta o que se sabe com o que se sente. Exatamente. O modelo da integração emocional investiga a ruptura na comunicação entre a amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial. Num cérebro neurotípico, a ideia de fazer algo imoral aciona a amígdala, gerando ansiedade ou aversão. Aquele frio na barriga do medo de ser pego. Isso. Essa informação de medo viaja até o córtex pré-frontal, que pondera e freia a ação. Mas no cérebro com traços antissociais, essa ponte falha. A ponte cai. Cai. O indivíduo sabe que fraudar um documento é crime e dá cadeia, mas o cérebro não acopla o marcador somático negativo a essa informação. Falta o desconforto visceral. É um conhecimento totalmente oco. A pessoa recita o Código Penal, mas a ideia de quebrar a lei não causa nenhum tremor na voz. Nenhum. Mas só essa falta de integração não fecha toda a equação. O que nos leva ao terceiro modelo, o da responsividade autonômica. Que é onde a biologia fica mais crua, né? Focando nas reações físicas do corpo que servem de alarme. Sim, esse modelo aponta para uma hipofunção sistêmica do sistema nervoso autônomo. Pensa no que acontece com o corpo diante de um perigo grave. O coração dispara, a mão soa, a respiração muda. É o preparo para lutar ou fugir.
Exato. Só que indivíduos antissociais, principalmente com alta psicopatia, têm uma reatividade autonômica extraordinariamente baixa. Eles veem imagens de acidentes severos e o corpo permanece quase letárgico. Nossa, sem aquele alarme biológico gritando para recuar, fica muito mais fácil cometer uma transgressão, né? O custo físico é quase zero. O desgaste é virtualmente nulo para eles. Então, o que tudo isso significa na prática? Trazendo lá para nossa imagem do carro de novo. A agressividade não é toda igual, porque depende de qual parte do motor ou freio está falhando, né? Com certeza. É vital distinguir entre a agressão quente e a agressão fria, tanto para a intervenção quanto para a avaliação pericial. A agressão quente seria aquele momento onde o freio estoura do nada na descida de uma ladeira. É bem isso. A agressão impulsiva ou quente é a total ausência de planejamento prévio com altíssima ativação emocional. É reativa. O motorista vê um obstáculo, entra em fúria e o freio inibitório falha miseravelmente. Agir sem pensar nas consequências. Exato. É impulsividade motora e atencional dominando sem projetar o futuro do ato explosivo. Tipo a briga de trânsito, que escala do nada. Ninguém saiu de casa premeditando aquilo, mas a regulação colapsou. Perfeito. Já a agressão fria, que a gente chama de instrumental ou premeditada, é o oposto absoluto. Aqui a gente tem um carro perfeito, com um motorista calmo. Isso, o motorista dirigindo um veículo em perfeitas condições, que vê um pedestre na calçada e gira o volante deliberadamente para atingi-lo, só porque acha que o pedestre está ocupando o espaço que ele quer. Nossa. É chocante colocar dessa forma, mas é real. É a natureza calculista. É desprovida do calor emocional. A ativação do sistema nervoso autônomo durante o ato é quase inexistente. A agressão é usada só como uma ferramenta para atingir um ganho financeiro, dominação ou status. Que é o padrão da psicopatia clássica, né? Muita frieza interpessoal, o dano ao outro é irrelevante. Bom, chegando à reta final da nossa exploração de hoje, acho que dá para alinhavar uma grande síntese. Sem dúvida. Para a galera de psicologia que está acompanhando, fica muito claro que o comportamento antissocial vai muito, mas muito além daquele rótulo preguiçoso de desvio de caráter. É uma simplificação perigosa essa de só caráter. Exato. As neurociências revelam uma tapeçaria multifatorial. A gente tem cascatas de neurodesenvolvimento desviadas, lesões cerebrais, sistemas autonômicos letárgicos, falhas na comunicação da amígdala com o córtex e desregulações de dopamina e serotonina. E se conectarmos isso à imagem maior, pensando no desenvolvimento humano? A literatura especializada aponta para uma dinâmica assustadora entre o ambiente inicial e essa biologia profunda. Que seria a base de tudo. A base física. Pesquisas indicam que experiências crônicas de deprivação maternal ou perdas precoces de acolhimento disparam cascatas de hormônios de estresse no cérebro infantil. E isso não gera só um trauma psicológico abstrato, certo? Longe disso. Essa tempestade química precoce altera fisicamente a poda neural e o desenvolvimento da estrutura do próprio córtex órbito-frontal da criança. Uau, isso muda completamente a lente da saúde pública. Não são só crianças com memórias difíceis de processar na terapia. A gente está falando do hardware do freio moral sendo construído com defeito por causa da ausência de afeto. É o trauma relacional virando anatomia pura. A privação atua como um escultor invisível de áreas cerebrais vitais. E isso redimensiona a importância da intervenção na primeira infância, né? O afeto não é só algo romântico, é um requisito biológico para a construção de um cérebro capaz de conviver em sociedade. O afeto como substrato biológico mesmo. É uma reflexão essencial para qualquer profissional da área. Uma reflexão pesada e absolutamente necessária para quem estuda o labirinto da mente. E com isso, a gente vai encerrando o nosso áudio de hoje. Vimos que esse espectro abriga desde o vizinho que burla pequenas regras até a agressão instrumental mais gélida. E entendemos as engrenagens por trás disso. Sim, muito obrigada a todos que acompanharam essa jornada técnica e profunda até aqui. A gente convida quem está nos ouvindo a seguir o canal Psi em Áudio para receber sempre em primeira mão novos resumos e mergulhos científicos nos maiores mistérios da psicologia. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.